Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão, tudo o que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina você encontra aqui, o Vasco que entra em campo no domingo, 8h30 da noite contra a equipe do São Paulo Futebol Clube, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que vale vaga, né, para a Copa Libertadores do ano que vem. As duas equipes na briga ali pelo G7, porque agora é oficial. Até o 7º colocado do Campeonato Brasileiro vai para a Libertadores do ano que vem. É G7, já está confirmado e o Vasco está nessa briga. A gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer aqui um comentário também sobre Mauro César Pereira, que andou dando declarações aí sobre o momento do Vasco, né, dizendo que o Vasco ainda não foi testado no Campeonato Brasileiro, que pegou times fracos, por isso que a fase é boa. Vamos rebater aqui com alguns dados. Vamos falar também sobre a arbitragem, né, do jogo contra o São Paulo, da nova camisa do Vasco da Gama que será lançada em breve e também de uma oportunidade de mercado para a contratação. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Todos os dias tem conteúdo aqui sobre o nosso Vasco da Gama. E se você gosta de ficar bem informado sobre o nosso Gigante da Colina, o seu lugar é aqui. Então se inscreva, que é de graça. Depois da vinheta eu tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento da BetSul. BetSul, parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você gosta de fazer suas apostas esportivas, o lugar certo é a BetSul. Tá aparecendo na sua tela o nosso QR Code, basta você apontar a sua câmera que você é direcionado para o site da BetSul e lá você faz o seu cadastro, beleza? Além disso, meus amigos, tem um link aqui também no comentário fixo. Você pode clicar e fazer o seu registro na BetSul, pois as melhores super odds estão na BetSul e teremos super odd para a partida contra o São Paulo no domingo. Então já faça o seu registro, BetSul, a sua bet de norte a sul, link aqui no comentário fixo e no QR Code. Bom, vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro que virou G7, meu amigo. O Palmeiras ontem conseguiu uma virada incrível, né, sobre a LDU, havia perdido por 3-0 lá na altitude, ontem fez 4-0 lá em São Paulo e avançou para a grande final da Copa Libertadores. Então a final da Libertadores será entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo que estão ali brigando também pelo título brasileiro, né, são os dois primeiros colocados. Então com isso o Campeonato Brasileiro de G6 virou G7, porque um time brasileiro será campeão da Libertadores. Então automaticamente o Brasil ganha mais uma vaga, né? Então está confirmado, G7 no Campeonato Brasileiro, tá? Até o 7º colocado vai para a Libertadores, isso coloca o Vasco de vez na briga por uma vaga nessa competição. O Vasco que nesse momento é o 8º colocado do campeonato, está 5 pontos atrás do Botafogo, que é o 7º, lembrando que ainda tem esse confronto direto na quarta-feira contra o Botafogo lá no estádio Newton Santos. Os dois próximos jogos do Vasco são confrontos diretos, né? Pensando em Libertadores. Pega o São Paulo, o 9º colocado, no domingo, e depois pega o Botafogo, que é o 7º colocado. Enfim, meus amigos, vamos embora. Estamos vivíssimo aí nessa luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Bom, para a partida de domingo já temos a arbitragem definida. E o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, vai apitar Vasco da Gama e São Paulo. O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o 5º jogo apitado por Wilton Pereira Sampaio, jogo do Vasco, né, nesse Campeonato Brasileiro. A última atuação dele apitando o jogo do Vasco foi entre Fortaleza e Vasco da Gama, quando ele expulsou o volante Hugo Moura e o Vasco venceu por 2-0 no Castelão. A arbitragem confirmada, o Wilton Pereira Sampaio vai apitar e eu quero saber a sua opinião sobre esse apitador. Deixa aqui nos comentários. Bom, meus amigos, e teremos mais uma novidade da capa em relação ao Vasco da Gama, bem possivelmente a última novidade, já que ano que vem o Vasco vai vestir Nike.
Em homenagem aos seus 25 anos, a capa lançará camisas reeditando a linha Combat 2000, que fez muito sucesso há 20 anos. E o Vasco será contemplado, o Vasco estará nesse lançamento. As blusas se destacam pelos escudos mais centralizados e com o Vasco não será diferente. A Cruz de Malta estará no centro do uniforme, com a linha transversal sendo mantida e passando por toda a camisa, como está aparecendo aí nessa foto. O design, remete ao primeiro uniforme do Vasco da Gama em toda a sua história, lançado em 1899, apenas um ano depois da fundação do clube. Então, teremos aí essa camisa Combat 2000 da capa, que é um material mais apertadinho, mais justinho ao corpo, mas a informação é que essa camisa não irá à venda, tá? O Vasco vai usar no jogo contra o Internacional e depois deve ir a leilão, etc e tal, mas não será comercializada, tá? É uma linha especial aí da capa. Enfim, acho que vai ficar bonito, né? A despedida da capa aí produzindo uniformes do Vasco da Gama. Meu amigo, agora vamos falar sobre uma oportunidade de mercado, um bom nome para o Vasco para o ano que vem. O Martin Ojeda, que tem 26 anos de idade, não vai renovar o seu contrato com o Orlando City e deve sair do clube norte-americano no final do ano. E é uma grande oportunidade para times brasileiros, né? É um meia armador que pode jogar tanto pelo meio como também pelas pontas. Ele tem muita qualidade e seria um jogador de nível elite para o futebol brasileiro. Tem 26 anos de idade e soma 26 gols e 25 assistências em 101 jogos pela Liga Norte-Americana de Futebol. Este ano ele participou de 33 gols do Orlando City em 42 jogos. Números absurdos do Martin Ojeda, que vai ficar sem contrato no final dessa temporada. Tenho certeza que está no radar do Vasco, né? É um nome muito interessante. Fica aqui o registro, né? Jogador que seria interessante para a próxima temporada. Você conhece o Martin Ojeda? Quero a sua opinião também aqui nos comentários. Para encerrar esse vídeo, meus amigos, vamos escutar aqui Mauro César Pereira. Ele faz um comentário sobre o momento do Vasco, né? Na temporada. O Vasco vem aí de 4 vitórias seguidas e o Mauro César diz que o Vasco aproveitou um momento de pegando times mais fracos na tabela, então tem que ser mais testado. Confira o comentário do Mauro César. Aproveitou bem um pedaço bom da tabela, com adversários mais acessíveis. O clássico é isso, né? O clássico tem um diferencial óbvio, né? A vitória da semana passada. Acho que o desafio vai ser manter esse pico da remada quando começar a enfrentar adversários mais difíceis. Pegou uma fatia boa do campeonato, alguém dirá, mas o Flamengo perdeu o Fortaleza. Competência do Flamengo. Eu ia falar. Competência do Flamengo. A análise é do Vasco, não é do Flamengo. O Flamengo fez um papelão. O Fortaleza tem mais derrotas em casa do que vitórias. O Vasco foi lá, o São Paulo ganhou do Fortaleza com menos um jogador desde o primeiro tempo, 2-0. Então, assim, foram oportunidades bem aproveitadas, vejo dessa maneira. Para achar que o Vasco está voando, aí você tem que ver mais jogos contra equipes mais desafiadoras, uma sequência mais difícil, a gente vai ver até onde vai essa questão do Vasco. Acho natural a empolgação do torcedor, a perspectiva é interessante, mas eu acho que tem essa ressalva. Você pega, às vezes, um pedaço da tabela com adversários mais acessíveis, consegue emplacar vitórias, que é o que se espera do Vasco, como disse o Arnaldo, depois de fazer investimentos. Mas eu acho que é preciso um pouco de cautela, porque o Diniz é sempre muito exagero. Nada presta ou é tudo muito exagerado. Acho que não é uma coisa nem outra. Bom momento, mas tem que se confirmar. Bom, até concordo quando ele disse que tem que ter o pé no chão, que Fernando Diniz nem é tão ruim quando tá ruim, nem é tão bom quando tá bom. Isso aí até faz sentido. Mas o Mauro César dizer que o Vasco ainda não foi testado no campeonato, que o Vasco pegou times mais fracos, num momento frágil da tabela ali e está conseguindo aproveitar, mostra um desconhecimento, né? Porque assim, nos últimos 12 jogos, o Vasco teve apenas uma derrota. E nesse período, o Vasco enfrentou Fluminense, o Vasco enfrentou Flamengo, o Vasco enfrentou Palmeiras, o Vasco enfrentou Bahia, o Vasco enfrentou Cruzeiro, o Vasco ganhou do Bahia, o Vasco ganhou do Cruzeiro, o Vasco ganhou do Fluminense, o Vasco empatou com o Flamengo, o Vasco só perdeu para o Palmeiras. Então, assim, dos times que estão na parte de cima da tabela, o Vasco já enfrentou praticamente todos. Falta ser testado com mais quem? Não faz sentido, né, o comentário do Mauro César. Enfim, fica registrado aqui também, né? A gente vê uma certa desconfiança de quem não é Vasco em cima do momento do Vasco. Mas eu acho que a gente ainda vai surpreender muita gente, né, nesse campeonato. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,
Deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!